E é através dessas injustiças, porque Deus é o justo juiz. E Ele odeia, Ele abomina a injustiça. Por isso que Ele já nos descreve como justos. Nós somos o povo justo, a Bíblia diz. E o justo age com injustiça? Não, o justo age com justiça. Só que a justiça realmente do homem é falha. Mas você tem que ser justo, você tem que ser justa, não injusto. E para isso você precisa ter sabedoria. Porque gente que não tem sabedoria só anda praticando injustiça por aí, fazendo o que não convém. E isso vai te trazer consequências. Porque não adianta, a Bíblia diz que aquilo que o homem semear, certamente colherá. Então, ou seja, já é o que você vai pagar aqui na terra. Aquilo que o homem semear, certamente colherá. Ou seja, plantou aqui, vai colher aqui mesmo. Isso é doutrina, é a palavra de Deus, ela não vai ser modificada. A fatura chega para todo mundo pagar. Então é isso que você está plantando que você vai colher. Tá entendendo ou não? A Bíblia diz, aquilo que o homem semear, certamente colherá. Então é isso que já vai pagar aqui. Porque tem gente que pensa, quando chegar lá no céu, lá depois eu resolvo. E fica aprontando aqui achando que tá tudo bem. Não, Deus perdoa, tá tudo bem, não vai me acontecer nada. Tem gente que vive que nem a Tim sem fronteiras. Vivendo, praticando coisas absurdas, como se não tivesse que pagar por isso. Pode ter certeza que a justiça de Deus, ela não falha. A Bíblia diz que a justiça e a vingança de Deus não dormita. Tem pessoas que recebem a justiça de Deus. Ou seja, já é pesado. Já paga preço, já tem as dificuldades. Que nem aqui o rei Nabucodonosor, ele recebeu o quê? Uma justiça, ele estava sendo injusto, ele não honrava a Deus. Deus deu trono para ele, deu tudo, honrou ele. Ele não estava honrando a Deus, estava sendo um injusto. Aí Deus veio e fez justiça lá, pelo povo em cima dele. Aí ele fez o quê? Virou bicho e ficou lá, não sei, acho que 7 anos lá no meio dos bichos, dos animais lá. Até ele reconhecer que Deus é grande. Deus fez justiça. Agora com o rei Herodes, Deus já veio com vingança. Que ele já estava na soberba, na prepotência também. Os dois estavam mais ou menos no mesmo nível ali, ó. Só que com Herodes, Deus já veio com vingança. Porque ele tinha até matado e prejudicado o quê? Os apóstolos. Tinha mexido com os homens de Deus. Tinha prejudicado os homens de Deus. O rei Nabucodonosor também. Só que foi o próprio Deus que veio corrigir o seu povo. Então ali foi o próprio Deus que enviou ele para fazer aquilo lá. Agora o rei Herodes não, ele estava contra a obra de Deus. E aí ele tocou nos ungidos de Deus lá, matou o apóstolo, prejudicou os irmãos. E aí Deus veio com vingança, mandou o anjo tocou a espada nele, ele virou bicho. Os vermes veio e comeu ele na hora assim, para todo mundo ver. É o poder de Deus. Deus é todo poderoso. Todo poderoso, ele criou as galáxias, as constelações, os planetas. É a ignorância humana que acha que Deus é um menino. Ou que acha que Deus ele vai ser garçom de alguém que está aí para servir o homem. Ou que Deus virou palhaço. Ou que Deus é idiota, que ele não está vendo as maldades e as pilantragens do ser humano. E aí tá tudo bem e tá tudo legal. Aí Deus vai deixar para lá e vai subir todo mundo pro céu. Sendo que ele já falou que não é assim. Sendo que ele já descreveu que não é dessa maneira. Se ele já disse para todo mundo estar melhorando e procurando fazer as coisas corretamente. Deus não vai voltar atrás da ordem dele, da lei dele e da palavra dele para fazer gracinha para ninguém não. Cabe a mim, cabe a você se sujeitar a Deus. Como a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A gente que tem que servir a Deus, não é Deus que tem que servir a gente. Porque está invertido agora. Agora é Deus que tem que servir o homem. Tem que fazer os caprichos do homem, tem que fazer a vontade do homem, tem que entregar bênção e vitória pro homem, massagear o ego do homem, o homem fazendo tudo que não presta, no pecado, na vagabundagem, na pilantragem, na traição, nas injustiças, nas falsidades, fazendo mal, matando, roubando, destruindo, difamando, caluniando, destruindo a vida das pessoas. Aí Deus tá lá no céu, lá Deus é obrigado a aturar tudo isso daí e ainda tem que entregar bênção e vitória. Aí tem os votos, tem as coisas que a pessoa faz pagando preço, que é pra quê? Pra Deus servir ele, servir ela. Claro que você tem que ser grato a Deus, você pode fazer um sacrifício. Senhor, eu estou aqui, eu vou fazer um voto aqui, vou fazer uma oferta, vou entregar o meu dízimo, eu vou buscar o Senhor, porque a obra de Deus, ela precisa disso. Deus não precisa não, porque Ele é riquíssimo. Ele quer que eu e você tenhamos consciência disso para ajudar a obra dele a ser propagada.
Ponto e acabou, mas ninguém é obrigado a nada. Mas se você abençoa e faz a obra de Deus, ajuda a obra de Deus, com certeza você tem recompensa disso daí. Deus te honra porque você está ajudando a obra dele, você está sendo grato a Deus. Já começa aí, a gratidão revela caráter. Se você tem gratidão a Deus, Deus ele vai te honrar, ele vai te abençoar. Se você não é grato a Deus, como eu vi vários aqui, perdeu foi tudo por não ter gratidão a Deus. Por não ser grato a Deus, não ter reverência a Deus, se desgraçou, perdeu tudo na vida. E tem um dito popular que diz que aquele que muito quer, nada tem, né? E é assim mesmo, o egoísmo e a ganância é o que leva ao fracasso. Entende? Então aqui Deus veio com um, veio com justiça, com outro ele veio com vingança. A Bíblia diz: bem-aventurado são aqueles que têm sede de justiça, porque eles serão fartos. Olha isso, o servo de Deus, a serva de Deus não faz justiça com as mãos. Ele clama a Deus, ele ora a Deus e pede a Deus para vir com justiça. Como está escrito em outro texto: porventura o Senhor não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite? Lógico que fará. Olha isso. Em outro texto ainda ele vai dizer: nenhuma arma preparada contra ti prosperará, e toda a língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Essa é a herança que procede de mim, diz o Senhor. Olha aí outra promessa de Deus aí. Da pessoa até amaldiçoar o fofoqueiro, o caluniador, o maldizente, o difamador, que gosta de cometer calúnia, difamação, injúria, levando e trazendo para destruir a vida dos outros. Se o profeta, o homem de Deus, a mulher de Deus mandar qualquer tipo de maldição em cima disso, na hora que você estiver falando dela lá, falando dele lá, já vai vir essa maldição para você. Olha isso aí, porque é uma promessa. Nenhuma arma preparada contra ti prosperará, e toda a língua que se levantar em juízo, a língua se levantou, difamando, caluniando, maldizendo, querendo denegrir, querendo prejudicar, querendo destruir. E aí a palavra vem, a palavra de maldição. E aí a palavra que o profeta falar, se ele for profeta, vixe, aí você tá desgraçado na vida. Na hora que você estiver fofocando lá, falando do irmã, ou com o irmão lá, falando do irmão, da irmã, daqui a pouco já vem o caos na sua vida, você não vai orar, não vai adiantar nada. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela faz o que lhe apraz. E é uma herança dos servos do Senhor isso daí. E aí, se ele usou a autoridade, ele usou a promessa diante de Deus, Deus olha, a promessa é dele, que assim seja feito. E ali começa a acontecer. Porque a Bíblia já diz que tem 6 coisas que Deus detesta e a 7ª ele abomina. Ele abomina quem fica levando e trazendo conversa, disseminando a contenda entre os irmãos. Então você já está contra a palavra de Deus. Você já está errado, já está errada, já está no pecado. Isso é um pecado chamado abominação a Deus. Então o irmão está certo, aí você está errada, aí você acha que a sentença vai vir para o lado de quem? Se Deus é o justo juiz. Aí a sentença vem para o seu lado e vem te arregaçando, te bagaçando. E aí a hora que você vai clamar, você vai orar e Deus não vai ouvir, porque não adianta, você vai ter que pagar por aquilo que você aprontou. É o diabo que anda dizendo que agora nós estamos na graça e está tudo bem, vivendo pecado, aprontando, destruindo a vida das pessoas, prejudicando as pessoas, querendo ver as pessoas derrotadas, querendo destruir. Você saiu do 2º maior mandamento também, que é o mais importante, que é amar o seu próximo como a você. Quem ama o próximo como a si mesmo, você quer alguém te prejudicando? Você quer alguém mentindo sobre você? Você quer alguém te caluniando, inventando história? Você quer alguém tramando para tirar sua vida, sei lá, tirar suas coisas, te prejudicar? Você quer? Não, você não quer, né? Então, é isso que você não quer, você não deve fazer com o outro. É simples assim. Na dúvida, só pensar: isso vai ser bom para mim? Ah, não, não vai, então não vou fazer com o outro. É simples assim. E não tem criança aqui. E Deus é bom, mas não é bobo. E ele tá vendo a mentira, ele tá vendo a traição, ele tá vendo a calúnia, tá vendo a trairagem, a pilantragem. Aí na hora que você mexe com um profeta, você mexe com um escolhido de Deus, um filho de Deus amado, você mexe com alguém que pagou muito preço, que você nem sabe a história, aí você faz tudo que não presta, você vai se desgraçar. Porque na hora que Deus colocar na balança, o cara é incrível e você é uma porcaria, de um sem futuro que não lembra, nem lembra de Deus, não agrada nem a Deus. Aí você acha que vai vir o que pra você? Tô te falando isso pra você não mexer com mais ninguém, vigia na terra.